A palestra de hoje é um novo formato da parábola dos trabalhadores da vinha ou os trabalhadores da última hora, encontrada em Mateus 20. E disse Jesus: o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. Ele acertou com os trabalhadores a 1 denário por dia e os mandou para a vinha. Saiu na 3ª hora, ou seja, às 9 horas da manhã. Viu desocupados na praça e disse: vão para a vinha e darei o que for justo. Saiu ao meio-dia e às 3 da tarde fez da mesma forma. Às 4 da tarde viu outros desocupados e questionou: por que estiveram desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou. Vão para a vinha? Ao cair da tarde, o Senhor diz ao administrador: chame os trabalhadores e pague o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Os que chegaram às 4 horas da tarde receberam 1 denário. Os primeiros pensaram que receberiam mais, porém ganharam o mesmo. E disseram: os últimos trabalharam apenas 1 hora e os igualou a nós que suportamos o cansaço e o calor do dia? Amigo, não te faço injustiça. Não combinou comigo 1 denário? Pega o que é teu e vai, porque quero dar ao último tanto quanto dou a ti. Não posso fazer o que quero do que é meu? Ou são maus teus olhos porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. José de Souza e Almeida comenta sobre esta parábola no seu livro e fala de forma muito semelhante a Rodolfo Caligares. Eles explicam que o pai de família é Deus. A vinha é o mundo ou a humanidade. O trabalho é a aquisição de virtudes. Para isso, uns precisam de mais tempo dependendo do livre-arbítrio, inteligência e vontade. O salário são as bem-aventuranças espirituais. A parábola enaltece o trabalho independente do salário. Trabalho, que é uma lei moral segundo o livro dos Espíritos, é necessidade e bênção. Os trabalhadores da primeira hora tiveram o privilégio de conviver por mais tempo com o dono da vinha, de servi-lo por mais tempo, e isso já é grande recompensa. Jesus nunca incentivou a ociosidade, porque na parábola deixou claro que o dono da vinha recolheu todos os desocupados. É um convite a todos a qualquer hora. Cada um recebe o salário pela qualidade do trabalho. A cada um será dado segundo suas obras e não segundo o tempo despendido. O dono não faz questão de quantidade, mas de qualidade que permaneçam até o fim. O trabalhador diligente e devotado, mesmo sendo contratado à última hora, pode fazer um trabalho mais nobre e meritório. Na mocidade ou na velhice, é sempre hora de iniciar o trabalho em prol de sua evolução. Portanto, esta parábola nos dá 3 referências importantes. Primeiro, o trabalho que deve ser executado com boa vontade, sinceridade e amor, sem queixa, sem inveja, sem pensar no dinheiro ou no relógio na hora que será então encerrado o seu expediente. Quem trabalha desta forma será feliz, sem tédio, sem cansaço. Não terá como pagamento apenas a ingratidão. Segundo ponto importante é sobre a reencarnação, dizendo que os trabalhadores da primeira hora são espíritos com maior número de encarnações, mas que não tiveram o adiantamento que deveriam ter. Os trabalhadores da última hora são espíritos mais novos, que fizeram melhor uso do livre-arbítrio, inteligência e vontade e por isso tiveram a ascensão mais rápida. A mensagem principal é que a evolução espiritual depende do esforço de cada espírito. Segundo Caibar Schutel, os trabalhadores, bons trabalhadores, se distinguem por constância, desinteresse, esforço e boa vontade. Mercenários
trabalham apenas por dinheiro. Bons operários trabalham por amor, como os artistas. O materialismo fez muitos escravos, por isso é grande a seara e poucos os trabalhadores. Se os trabalhadores da última hora tivessem sido chamados mais cedo, teriam feito 4 vezes mais. Ele deixa uma mensagem aos espíritas, questionando quantos andam sem estudo, prática ou orientação, fazendo obra contraproducente e abandonando deveres pessoais como os de família ou os de sociedade. Muitos que trabalham, poucos que edificam a vinha. Emmanuel, em Pai Nosso, diz que a terra é a vinha de Jesus. Ele trabalha desde a aurora dos séculos, transformando as criaturas que, de experiência em experiência, lhe integram no amor divino. Por isso, nós devemos trabalhar pelo bem geral, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Para Paulo Alves Godoy, os convocados da primeira hora nem sempre são os mais animados. Eles criam sistemas, propósitos menos edificantes, são cheios de personalismo. Já os trabalhadores da última hora surgem contra as tradições das doutrinas deletérias, contra preconceitos e superstições, libertando-se rumo ao Criador. Colocam a luz sobre o velador para a iluminação de todos. São cristãos novos atendendo à voz do pastor. E quem seria este pastor, meus irmãos, senão o amado Mestre Jesus? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os últimos serão os primeiros. Que o atraso dos últimos não seja fruto de preguiça ou má vontade. Eles têm direito ao salário porque esperaram pelo trabalho desde o alvorecer. Foram trabalhadores, só esperavam, faltava o que fazer. Para Jesus, os primeiros são os profetas Moisés, continuados pelos apóstolos sábios espíritas. Espíritas, sim, porque os espíritas aproveitam o trabalho dos seus antecessores. Revivem hoje, mais esclarecidos e adiantados. O salário será proporcional ao mérito da obra. São trabalhadores da última hora, porque todos vieram quando chamados à reencarnação. E no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos trazem uma importante informação, dizendo: aproveitem bem esta hora. A existência, por mais longa que pareça ser, não passa de um breve momento na eternidade. Nós ainda precisamos utilizar um importante livro de referência, o Livro dos Espíritos, na questão 614, Lei Divina ou Natural. Lei divina ou natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela indica o que devemos fazer ou não, e somos infelizes quando nos afastamos dela. Das questões 674 a 685, nós poderemos observar tudo o que os espíritos relatam sobre a lei do trabalho. Trabalho, que é uma lei natural. Toda ocupação útil para nós e para nossos semelhantes, remunerada ou não, é trabalho. Portanto, aquela dona de casa que faz o seu trabalho se empenhando em passar as roupas, em limpar a casa, em preparar o jantar, preparar todo o ambiente doméstico para a sua família, aquela dona de casa que não tem hora para começar o seu serviço e não tem hora para terminar o seu serviço, ela desempenha um trabalho em prol de todos e de si mesma. O trabalho pode ser expiação e o meio de aperfeiçoar a inteligência. Sem o trabalho, permaneceríamos na infância da inteligência. Expiação, nós poderemos lembrar então de diversos irmãos que trabalham em canaviais,
é um exemplo, meus irmãos, um exemplo de trabalho forçoso, árduo e muitíssimo mal remunerado, onde estas pessoas trabalham de sol a sol, na esperança apenas de levarem o sustento para o seu lar. Portanto, é uma expiação. Através do trabalho temos o sustento, o bem-estar e a segurança. Ele terá duplo objetivo, de conservação do nosso corpo e desenvolvimento do nosso pensamento. Esta necessidade nos eleva acima de nós mesmos. O trabalho está relacionado às necessidades, portanto, quanto mais as necessidades são materiais, mais o trabalho é material. Não existem apenas os trabalhos materiais. Os espíritos também trabalham inclusive de forma incessante e por que não dizer que este trabalho ao qual nos propomos realizar também é um trabalho muitíssimo edificante vinculado à espiritualidade, graças a Deus. A civilização obriga o homem a trabalhar mais para suprir suas necessidades e prazeres. O homem que possui muitos bens materiais, ou seja, o rico, ele pode estar livre do trabalho material, mas não da obrigação de ser útil, de aperfeiçoar sua inteligência e a dos outros. Se ele não precisa se sustentar, a obrigação de ser útil e fazer o bem é proporcional aos bens que possui, porque foi Deus que os concedeu. Assim como todos os talentos, ele recebeu a inteligência vinda de Deus, ele recebeu a família vinda de Deus e ele recebeu todos os bens materiais provenientes da vontade divina. São oportunidades que ele deveria agradecer, beneficiando seus semelhantes. Os filhos têm a obrigação de trabalhar por seus pais, do mesmo modo que os pais devem trabalhar por seus filhos. Deus fez do amor paternal e filial um sentimento natural para que a afeição recíproca faça os familiares se ajudarem. Mas, infelizmente, isso está sendo esquecido na sociedade. Nós vemos tantos casos de pais e mães já idosos, já enfraquecidos, já cheios de doenças, já sobre camas, necessitando de cuidados e seus familiares, seus filhos e netos, seus sobrinhos, abandonando essas criaturas que passam fome e diversas necessidades. Pensemos em tudo isso, meus irmãos, porque nós temos compromisso com todos aqueles que estão próximos de nós. O repouso é necessidade após o trabalho e também é uma lei natural. Repara as forças do corpo e é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência para que se eleve acima da matéria e com isso nós nos lembramos do sono, quando durante este repouso abençoado a nossa alma pode se desprender um pouco mais e no desdobramento encontra os seres espirituais, dialoga com eles, aprende uma série de informações edificantes. Portanto, o repouso, que é lei natural, é necessária para reparar as forças do corpo e também para nos proporcionar liberdade à inteligência. O limite do trabalho é o limite das forças, mas Deus deixa o homem livre. Tudo é permitido, mas tem consequências. O excesso de trabalho, através do abuso da autoridade sobre os que são inferiores, é uma das piores ações, porque transgride a lei de Deus. O homem está obrigado ao trabalho, apenas conforme suas forças, portanto, tem direito ao repouso na velhice. O forte deve trabalhar pelo fraco. E na falta da família, a sociedade deve tomar o seu lugar. Isso é lei da caridade. Portanto, nós podemos ainda nos lembrar daqueles idosos que estão no leito e que não têm nos seus filhos, nos seus netos, o apoio para superar todas as suas adversidades, para superar suas provas relacionadas à doença, relacionada à pobreza, ao abandono.
Neste caso, a sociedade, então, deve manifestar esta lei da caridade e auxiliá-lo dentro de suas necessidades materiais, físicas, espirituais, morais. Quando a falta de trabalho se generaliza, temos proporções de um flagelo, como a miséria. Devemos considerar a educação moral, que consiste em formar o caráter e dar os hábitos. Lembrando que educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Ter hábitos de ordem, previdência e respeito. Educação bem conduzida fornece bem-estar e segurança para todos. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Como devemos proceder em relação ao desemprego, meus irmãos? Neste país, neste momento, onde nós realmente enfrentamos uma crise e onde encontramos tantos irmãos queixosos dizendo que foram afastados dos seus trabalhos, tantos que perderam seus empregos, tantos que se preocupam sem saber como pagarão suas contas, como então conseguirão sustentar suas famílias. E estes irmãos nos procurarão. Estes irmãos estarão interessados em conselhos. Eles desejarão saber o que nós temos para acrescentar em suas vidas, como poderão conduzir suas vidas neste momento tão precário. Então, segundo Erasmo Gurgel, nós devemos, primeiramente, sermos resignados, lembrando que é uma prova, mais uma prova dentre todas que iremos passar para o nosso adiantamento. Não agirmos com revolta, com blasfêmias, com insultos a Deus, não estando ligados ao negativismo. Ao invés disso, nos lembraremos da questão 919 do Livro dos Espíritos, que nos propõe o conhecimento de si mesmo. Nós devemos, então, nos perguntar como atuamos no ambiente de trabalho, como eu realizo o meu trabalho, realizo com boa vontade, com disposição, com ânimo, com alegria, com satisfação e agradecimento pelo trabalho que eu tenho? Ou faço isso de má vontade, com inveja nos meus colegas de trabalho, preocupando apenas com o que eu vou receber e fazendo o meu trabalho de qualquer forma? Então, aproveitar este momento atual para refazer, para reorganizar os meus pensamentos e saber como eu atuo no ambiente de trabalho, porque eu preciso atrair para a minha vida um trabalho muito melhor do que o que eu tinha, mas para isso eu devo ser uma trabalhadora melhor do que a que eu era. Terceiro, observação do ambiente familiar e social. Erasmo diz que muitas vezes nós somos tirados de um local para permanecermos de olhos abertos em outro. Ou seja, em inúmeras situações nós trabalhamos e nós corremos tanto. Nós não temos tempo para nada, porque nos dedicamos apenas ao nosso trabalho. Nos esquecemos de observar o nosso ambiente familiar, nos esquecemos de observar nossos filhos, nossas mães, nossos pais, nossos cônjuges. Nós deixamos de lado as pessoas que precisam de nós. Ou mesmo relacionado à sociedade, um vizinho, um amigo que eu não vejo há tanto tempo porque eu não tenho tempo para isso. Eu preciso saber se alguém precisa de mim, porque às vezes eu sou afastada para auxiliar alguém. Então, aproveite este momento, meu irmão, para observar estas pessoas, para perceber se você não precisa auxiliar alguma delas. Clareza mental. Não se desesperar, porque com desespero nós não conseguimos analisar todas as possibilidades. E, por que não dizer, talvez a mais importante de todas elas, fé. Nós devemos acreditar, meus irmãos, que tudo dará certo, que tudo tem solução.
Bate e se abrirá. Segundo Mateus 7, todo o que pede recebe, quem busca acha. Se seu filho lhe pede pão, você dá pedra? Se pede peixe, você dá serpente? O Pai do céu dará boas coisas aos que lhe pedem. Portanto, tenha fé, meu irmão, que tudo melhorará em sua vida. Nós devemos crer em Deus, nós devemos acreditar no amado Mestre Jesus, que tudo sempre é colocado à disposição do nosso melhoramento interior. Eu agradeço a oportunidade e agradeço a atenção de todos. Agradeço também a Deus e a Jesus que nos permite ter acesso a todas estas informações que devemos utilizar em prol do nosso avanço, do nosso adiantamento. E sem dúvida nenhuma, agradecendo ao mentor Erasmo Gurgel, que me instrui, me disciplina e me motiva a continuar sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.